Olá, querida amiga, querido amigo, mais uma vez estamos juntos para continuarmos aqui a nossa jornada espiritual. Chegamos ao final da semana. Agradeço por ter você estado comigo durante todos esses dias e também por ser esse colaborador compartilhando esse vídeo. Continue assim, tá bom? Se você não é inscrito no nosso canal, se junte a nós, nossa grande família do Lição Fácil. Estamos chegando aí a 2.300 pessoas. Se você ainda não é inscrito, se junte a nós, tá bom? Vamos juntos aqui fazermos um resumo do que nós aprendemos na lição de hoje. Olha, se nós pudéssemos resumir a lição dessa semana toda, talvez eu diria que Deus ele está obrando em todas as circunstâncias, boas ou ruins da nossa vida, para nos tornar melhores, para nos salvar do pecado, para nos salvar de nós mesmos, para nos salvar do diabo. Nós vimos aí sobre a questão do crisol, né? Talvez você tenha ouvido essa expressão pela primeira vez, aquele instrumento que tem lá no laboratório de química que os cientistas usam porque esse instrumento é altamente resistente a temperaturas elevadas. Ele é usado para fundir materiais, para derreter materiais, para experimentar determinados materiais. Aquele material que está dentro do crisol e é submetido a alta temperatura, ele passa por uma profunda transformação. E aí o autor da lição está nos dizendo que é exatamente isso que acontece quando nós passamos por aflições e dificuldades na vida. Vida confortável, um mar de rosas, vida sem problemas, nunca foi essa a promessa de Deus. Ele nos lembra que ele próprio passou por aflições. Tem de bom ânimo, ele disse, eu venci o mundo. Se eu venci o mundo, porque eu venci o mundo, eu farei com que você vença também. Nós lemos e aprendemos durante a semana sobre a importância de mantermos o foco em meio às dificuldades. Vemos aí que Satanás provoca o crisol na nossa vida, por conta das aflições e dificuldades. Parte da nossa experiência negativa de sofrimento é culpa dele. Porque nós estamos dentro de um conflito, inevitavelmente seremos afetados por ele. Nós vimos que o crisol na nossa vida é provocado por nós mesmos, por conta das nossas más escolhas, das decisões erradas que tomamos, viramos as costas para o Senhor, dizemos não ao Senhor, ele respeita, ele não invade a nossa privacidade. Ele bate a porta, ele espera que eu e você abramos a porta voluntariamente, mas ele nunca vai invadir. Aí, Senhor, nós não queremos o Senhor, tá bom? Então o Senhor retira a sua proteção e nos deixa a vagar no caminho que nós escolhemos, aí sofremos demasiadamente. Aí damos vazões aos nossos desejos pecaminosos e vivemos por eles. E esses desejos nos levam a situações degradantes, abomináveis. Vimos isso, tudo isso aí. Há também o crisol e o sofrimento que o Senhor mesmo nos leva. De fato. Você se lembra da experiência de Jonas? Jonas era um profeta desobediente. Deus deu uma missão para ele. Vai, prega o evangelho de Nínive. Ele não foi. Fugiu da presença de Deus, foi a Jope, entrou na embarcação, foi lá para o porão do barco e dormiu. Mas dormiu profundamente. Diz a Bíblia que Deus quem mandou uma grande tempestade, violenta tempestade, a ponto dos marinheiros, acostumados com a voraz do mar, temerem pela sua própria vida. E eles lançaram os pertences mais pesados ao mar para que o navio ficasse mais leve, a fim de não sucumbisse diante daquela provação, daquela tempestade. Jonas foi acometido de um sentimento avassalador negativo no seu coração quando ele disse, olha, o problema é eu, Deus que mandou isso aí para me castigar, me jogue no mar e a tempestade vai passar, ou seja, me mate. Eu não quero mais viver. Olha que sentimento terrível, né? Deus permitiu que ele passasse por isso. E diz a Bíblia que Deus, então, manda para proteger a sua vida um grande peixe que o engole. E lá no meio daquela provação, ele se arrepende, se volta para Deus, pede perdão para Deus, e Deus, então, o devolve à vida. Foi Deus quem permitiu. Para quê? Para purificar. Há crisóis de purificação. E aí, falando das palavras de Jeremias capítulo 9, verso 7, ele faz uma pergunta reflexiva, pois que outra
coisas poderia eu fazer com a filha de meu povo? Ou seja, como que eu poderia simplesmente cruzar os braços e deixá-los perecer? Nós vimos isso, né? Aí ontem nós vimos sobre o crisol da maturidade. Olha que interessante, viu? Eu gostei da lição de ontem. Amigo e amiga, o apóstolo Paulo, ele diz a Bíblia que ele foi permitido um espinho na carne. E ele diz, para que eu não me exalte por conta da grandeza das revelações. Olha, aquele homem poderia, ele se conhecia, ele sabia quem ele era. Ele poderia se exaltar. Ele poderia olhar para os outros apóstolos e se considerar superior a eles e dizer assim, peraí, Deus deu a você a visão que deu a mim? Pois eu vou dizer, eu subi até o terceiro céu, eu vi coisas inefáveis que a língua é incapaz de decifrar ou falar. Aí diz a Bíblia, para que eu não me exalte, foi me colocado um espinho na carne. Por 3 vezes eu orei, pedi a Deus e ele não me atendeu. Pelo contrário, disse, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele disse, de boa vontade mais me gloriarei nas fraquezas. Olha, para você ter esse discernimento, para que você tenha essa reação em meio a uma situação conflituosa, aflitiva, que lhe traga sofrimento, você precisa de maturidade. E aí nós vimos ontem que a maturidade se conquista no tempo de paz, de bonança, de tranquilidade. Você não se prepara para o conflito no conflito. Um lutador de boxe não se prepara para a luta no ringue, lá no ringue no dia da luta. Pelo contrário, ele passa meses se preparando para aquele desafio. Se ele olvidar essa preparação, levará uma surra monumental. É assim somos nós. No momento de paz, no momento de tranquilidade, que eu devo buscar a Deus, devo orar mais, devo ler a Bíblia mais, devo estar na igreja, devo estar interessado nos valores do reino. E assim me prepararei para a grande tempestade que se abaterá sobre minha vida. Ela virá, os ventos soprarão, posso até balançar, mas não cairei porque meus pés estão firmados na rocha eterna. Deixa eu ler para você essa parte da lição, que é palavras de Ellen White. Escute bem. Ele, que lê o coração dos homens, conhece melhor do que eles mesmos o seu caráter. Vê que alguns têm faculdades e possibilidades que, bem dirigidas, poderiam ser empregadas no avanço de sua obra. Em sua providência, Deus colocou essas pessoas em diferentes situações e circunstâncias para que descubram em seu caráter defeitos que a eles mesmos estavam ocultos. Dá-lhes oportunidade de corrigir tais defeitos e se tornar aptos para o servir. Permite, por vezes, que o fogo da aflição os assalte, a fim de que sejam purificados. Que palavras, você não concorda? Eu assino embaixo. Feliz é aquele que entende, feliz é aquele que busca, feliz é aquele que não desiste, é aquele que segura firmemente as mãos do Senhor e permanece com a esperança intocável no seu coração. Isso me faz lembrar as palavras de Paulo, porque Paulo era foi o homem que soube na carne o que era sofrimento, né? E ele, de maneira muito própria e cheia de autoridade, porque ele sabia do sofrimento não porque ouviu uma palestra, não porque leu um livro, mas ele mesmo experimentou na sua carne, ele pôde dizer as palavras que estão lá em Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4, que nos diz: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. E aí? Concorda com essas palavras? Viu aí? Não é chegar lá. Chegar lá é importante. Mas tão importante é o processo, é a caminhada que lhe prepara para estar lá. Lá no céu, claro. Deus poderia fazer o povo dele sair do Egito e 40 dias chegar lá em Canaã. No entanto, os provou, os preparou 40 anos na voraz ali daquele deserto causticante, e eles ficaram dando voltas 40 anos vivendo como nômades,
dependendo da graça, da misericórdia de Deus, aprendendo o valor do relacionamento com Deus. Depois preparados, agora eles entram na terra. Meu amigo, minha amiga, é exatamente isso que acontece. Se você for maduro e maduro o suficiente para entender que os sofrimentos vêm sobre você, também vêm sobre outros, que eles têm uma função, uma missão, um objetivo a ser cumprido na sua vida, para lhe tornar melhor, para lhe produzir profundas transformações, para fundir o seu caráter com o caráter de Deus, você sorverá dessas lições o melhor para aplicar na sua vida. Sairá muito melhor, muito mais experiente, muito mais forte, muito mais capaz, muito mais firmado na fé e certamente se tornará um instrumento poderoso com o qual Deus atingirá pessoas, ajudará pessoas, transformará pessoas, alcançará pessoas para o reino dos céus. Que essa tenha sido a sua experiência em meio às aflições. E se porventura você estiver passando por elas, lembre-se desses conselhos valiosos, preciosos da palavra de Deus para a sua vida. Vamos orar? Senhor, nos ajude, Senhor, a permanecer com os olhos fixos nos céus, mesmo em meio às dificuldades dessa vida. Nos faça fortes, Senhor, nos produza perseverança e experiência, a fim de que sejamos, de fato, esse instrumento com o qual o Senhor trabalhará e pelo qual alcançará pessoas. Pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã, mais uma semana de estudos. Espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu final de semana.